cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Faço votos de um ótimo domingo a todos, na presença de Deus. Que todos os desejos, os anseios aqui apresentados, o Senhor possa estar tratando com cada um de uma forma muito especial. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Amém? Amém. Versículo curtinho, só a primeira parte do versículo 1. Na minha Bíblia está escrito: E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Os irmãos podem se assentar. Queridos, se lermos o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 6, a palavra vai nos mostrar que naquela época a igreja do Senhor Jesus estava crescendo muito, muito em quantidade, os apóstolos pregando por todas as regiões, o evangelismo do Senhor, da palavra do Senhor sendo levado a todos. E neste capítulo 6 de Atos, nós vamos ler também que, ao mesmo tempo que havia um grande crescimento no número de pessoas se convertendo ao Evangelho de Jesus, havia ao mesmo tempo uma confusão no que diz na parte administrativa, porque os novos convertidos, os judeus, principalmente os gregos helênicos, eles tomaram atenção aos hebreus e lembraram a todos eles de uma determinada coisa. Olha, o Evangelho está uma bênção, pessoas sendo convertidas, almas sendo rendidas aos pés do Senhor, só que está acontecendo uma coisa. O quê? O que está acontecendo? As viúvas estão desamparadas. Existem pessoas carentes de alimento, carentes de um serviço mais específico. E eles, em comum acordo, chegaram a uma conclusão: precisamos tomar uma providência, Daniel. E assim, com um comum acordo, começou a nascer um ministério muito lindo, que um dos maiores praticantes desse ministério com certeza foi Jesus, que é o servir, que é o dar a mão, que é o prestar a assistência. O ministério ao qual me refiro é o ministério dos diáconos. Porque os apóstolos, eles falaram o seguinte: não é sensato nós deixarmos a palavra de Deus, o Evangelho, a evangelização, de lado e tratar somente deste caso, não menosprezando. Então, vamos fazer o seguinte: vamos escolher pessoas para que possam fazer esse serviço de bom grado, de bom coração, e assim nós continuamos a pregar o Evangelho de Cristo. E todos concordaram com isso. Então ali foram escolhidos homens para servir, para levar o alimento, para levar a palavra, para servir no modo geral. A princípio, 7 homens. Claro, o principal, Estevão, seguido de mais 6, não sei se vou me lembrar dos outros. Estevão, Filipe,
Prócoro, Timon. A palavra é um pouco confusa, porque tem Bíblia que está escrito Timão. Eu tenho uma certa dificuldade porque eu sou palmeirense, né? Então eu prefiro a minha King James, que está escrito Timon. Pármenas, Nicolau, e tem mais um. Nicanor, 7. Nicolau também, em algumas versões eu já vi escrito prosélito. Só que prosélito não é um nome, prosélito é um substantivo masculino que quer dizer recém-convertido, porque Nicolau era de Antioquias, pastor Rafael. Então foram escolhidos esses 7 homens. E existia um pré-requisito para esses 7 homens serem escolhidos. Que requisitos são esses? Que fossem homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. E dentre esses, acredito que Estevão foi o grande destaque. Estevão, a palavra vai dizer também que começou a operar maravilhas e milagres em nome do Senhor Jesus, alcançando muitas vidas e fazendo aquilo que foi lhe dado, foi lhe ordenado, que era servir a casa do Pai. E eu acho estranho porque em um determinado momento da palavra, Estevão começa a ser perseguido. E eu fiquei meditando com o Senhor, falando: Senhor, como é que teria sido, como é que foi a vida de Estevão antes dele ser separado a diácono? Como é que era ouvir só a palavra, ouvir só pregações, ficar quietinho no meu canto? Porque a partir do momento que o Senhor impõe um desafio a cada um de nós, que Ele quer que você venha mais profundo, fazer mais, trabalhar para Ele se tornar um servo, por outro lado as coisas também começam a apertar. Começam a vir perseguições, começam a vir injúrias, certo, irmão? Começam a vir calúnias. Tudo porque você está trabalhando para Jesus. Mas nós não podemos e nem devemos nos entristecer por causa disso, irmão. Sabe por quê? No Sermão do Monte, como foi citado aqui em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte nós vamos encontrar 9 bem-aventuranças. 9. E a última delas, o Senhor Jesus fala: bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos, humilhados, injustiçados por causa da minha palavra. Grandiosa, esplendorosa é a tua recompensa, porque da mesma forma fizeram com os que viveram antes de você. Então nós não devemos baixar nossa cabeça por causa de más palavras. Pedir oração ao Senhor, discernimento e seguir em frente, assim como Estevão fez. Só que chegou um determinado dia que uma turma lá do Sinédrio, os julgadores, os autores da lei, acharam de tentar pegar Estevão de alguma forma. E Estevão sempre rebateu na palavra, e a palavra também vai dizer aqui no capítulo 6, que as pessoas não resistiam a Estevão, por mais que tentassem contra ele, não resistiam. Por quê? Ele argumentava usando a sabedoria e o Espírito do Senhor. Não porque para argumentar você precisa usar palavras. Às vezes o silêncio é o melhor argumento de uma pessoa. Jesus, antes de ser crucificado, quando estava ali na sala de Pilatos, o próprio Pilatos disse: quem é você? Quem és tu? De onde é teu reino? E Jesus permaneceu batendo boca, será? Não. Em total silêncio. A não ser aquela hora que o próprio o procurador do imperador fala: você não sabe que eu tenho o poder de te libertar e te salvar? Aí você já foi fundo demais. Calma aí. Nenhum poder tem sobre mim, a não ser se fosse dado dos céus. E pior do que você foi aquele que me entregou. Mas isso é uma outra história. Então Estevão era revestido do Espírito e da sabedoria do Senhor. E não tinha como as pessoas enquadrarem ele em nada.
Até que um dia resolveram pagar, subornar pessoas para darem mau testemunho dele. Ele foi levado ao sinédrio, foi julgado e condenado a ser apedrejado. Quando ele estava em meio a pancadas, a pedradas, a palavra diz que ele olhou para o céu e viu uma luz. O Senhor no seu sublime trono. Eu acho que aquela visão para Estevão funcionou ao mesmo tempo como um anestésico. Eu creio que ele não sentiu a pancada mais das pedradas, irmão Linda. Que não foram poucas. E mais, ele fala: Senhor, não vos atribua esse mal. Eles não sabem o que fazem. Fechou seus olhos e faleceu. E assistindo a tudo aquilo, uma pessoa que hoje é exemplo para nós, que a sua vida, né, de apóstolo, de evangelista, o maior, acredito que no Novo Testamento, depois de Jesus, estava ali no canto, assistindo ao apedrejamento, dando risada e aprovando, como acabamos de ler. Saulo aprovava o assassinato de Estevão. Saulo, homem que frequentou as melhores escolas, teve acesso às melhores informações, teve como professor uma das maiores referências da época, um homem chamado Gamaliel. Teve de tudo Saulo. Andava em cavalos, a sua posição era alta, e assistia ao apedrejamento de uma pessoa. Eu fico pensando, independente de crédito, de grau de instrução, independente de condição financeira, quem é que no fundo do coração tem prazer de ver uma pessoa sendo brutalmente assassinada e ainda teve que falar: foi feita a vontade de Deus. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, acontece outra coisa muito interessante. Queridos, o que vocês e eu fazemos sem parar em todos os momentos da nossa vida, sabe o que é? Sem pausa. Aqueles que pausam faz por um período muito pouco de tempo, mas não consegue ficar muito tempo. Respirar. Respirar é vital para a nossa sobrevivência. O ser humano sem respiração, sem oxigênio, não é nada. Ele precisa respirar. Respira todo dia. Respira toda hora. Respira a todo momento. Respira a cada segundo. E em Atos capítulo 9 diz que Saulo respirava a morte dos crentes. Já pararam para pensar nisso? Uma pessoa que acorda, fica o dia inteiro acordado pensando em perseguir e matar alguém. Vai dormir, tem sonhos perseguindo e para matar alguém. Este era Saulo. Vocês são conhecedores da história, não preciso ficar me prolongando. Mas teve um dia que Saulo, ainda nesta missão terrível, pegou algumas cartas, algumas autorizações para ir até Damasco. Falou: lá eu vou completar o meu dia de trabalho. E foi, pensando ele que estava fazendo a vontade do Senhor. E no caminho para Damasco, houve um grande acontecimento. Uma luz brilhou em seus olhos, tão forte como a luz do sol, e fez com que ele caísse. E ali ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? E ele, confuso, que também acho engraçado, conhecia tanto a Deus, e ficou na dúvida: quem és? Por acaso é o Senhor? Eu sou o Senhor Jesus, aquele que tu persegues.
Imagina a cabeça de Saulo como embaralhou naquela hora. Como assim perseguindo? Eu estudei a vida inteira a teologia, a palavra de Deus, a lei. Eu sou o cara. Estou fazendo a obra. Eu estou indo atrás de pessoas que não seguem, que não proferam a mesma fé. Saulo ficou cego. Ali o Senhor providenciou que ele fosse para uma casa de um homem chamado Judas. E ao mesmo tempo o Senhor falou com um outro homem chamado Ananias. Ananias, sim Senhor, pois não. Eu quero que você vá até a rua direita. Não aquela rua direita que tem no centro de São Paulo, lá na rua direita. E você vai à casa de um homem chamado Judas. Lá vai estar uma pessoa, um outro homem, um homem lá de Tarso, por nome de Saulo. Ananias olhou. Saulo? Olha a fama do homem, mano. Eu ia atrás daquela onça brava? Saulo, Senhor, mas eu tenho escutado tantas coisas, que ele faz isso, que ele persegue as pessoas, que ele mata. Vá lá, porque Saulo vai ser um instrumento vivo nas minhas mãos. Eu vou ensinar a ele o que é sofrer por mim. Assim Ananias fez, queridos. Foi à casa de Judas, impôs as mãos sobre Saulo, falando: irmão Saulo, receba a cura no nome do Senhor Jesus. Irmão Saulo. Aleluia. Aquelas pessoas que eram perseguidas, Glória a Deus. tem que engolir a seco, querido. Deus faz assim mesmo. Aleluia, Pai. Às vezes o Senhor ele coloca a gente em uma situação que precisamos orar ou pedir oração para alguém, justamente por aquelas pessoas que nós julgamos que somos as que mais nos perseguem. Jesus gosta de colocar você nesses becos sem saída, nessa sinuca de bico, vamos falar assim. É lá, é com ele mesmo que você vai orar, é por Saulo. Se outra pessoa pedisse para Ananias, falar: Ananias, eu vi um homem chegando lá na casa de Zacarias, e ele está com umas escamas nos olhos, ele está cego, vamos orar por ele lá? Vamos. Aí no meio do caminho, então, eu acho que ele é o Saulo, aquele lá de Tarso. O quê? Esquece. É assim, irmão. Infelizmente é assim que nós fazemos às vezes. Mas isso não é do agrado do Senhor. Vá lá e ore pelo Saulo. Aleluia. A partir dali, Saulo, as escamas que estavam em seus olhos caíram. Ele se batizou e foi fazer aquilo que Deus tinha planejado para ele já há muito tempo. Saulo, irmãos, quando encontrou com Jesus na estrada de Damasco, caiu do cavalo. O que é o cavalo? Um animal grande, de grande porte, que você senta e te dá um ar de superioridade. Ninguém em cima de um cavalo, a única visão que você tem em cima do cavalo é sempre de cima para baixo, é sempre olhando os outros assim. Peito estufadão, Isaac. Mas é o que foi dito aqui desde quinta-feira. Aleluia. Tem que descer, irmão. Oh, Deus. Se você não descer, Deus vai te derrubar do cavalo. Tá certo? Ele já fez isso comigo várias vezes. E eu creio que vai continuar fazendo, porque eu não sou perfeito, sou humano, cometo erros. Sou pecador, sou falho. Mas não tenho problema nenhum, graças a Deus, de dobrar o meu joelho e pedir perdão para o meu Senhor ou para qualquer um dos meus irmãos. Nós temos que procurar descer a casa do oleiro. Aleluia. Quando você desce a casa do oleiro, irmão, quando você desce do cavalo, o Senhor está te exaltando no mundo espiritual, meu irmão. Lugar de cristão, lugar de servo lá em cima do cavalo, não, irmão.
lugar de servo. Sabe aquela brincadeira que quando a gente era criança, a gente fazia para levar um menininho ou um amigo nosso para pegar uma fruta? O que a gente fazia? Vamos fazer uma escadinha? Lugar de servo é embaixo, querido. É servindo de apoio para o teu próximo subir. Seja canal de bênção. Seja uma escada que sirva para as pessoas subirem degraus. Ame o teu próximo como a ti mesmo, assim diz o Senhor. Novo mandamento vos dou: amar o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, com toda a tua capacidade. Ame o teu Deus e ame ao teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo foi um grande homem. O apóstolo Paulo, aquele que começamos a ver a partir do capítulo 13 do livro de Atos, pastor, que antes só dava Saulo. No 13 começa Paulo. Aí sim, de cima do cavalo virou escada. Escada para quê? Para levar os irmãos a uma compreensão, a um entendimento que leva à salvação. E isso é o mais importante que nós temos no lugar aqui. Isso é o mais importante. E como eu disse, o apóstolo Paulo foi um grande homem. Não posso usar as coisas que ele fez no tempo de Saulo para apagar as coisas que ele fez no tempo de Paulo. E de tudo que ele fez no tempo de Paulo, de todas as cartas que ele escreveu, de tudo, eu não vou arriscar a dizer que é o mais bonito ou que é o mais importante, mas é um dos mais. Que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler para vocês e gostaria que vocês fizessem o seguinte: aqueles que podem e quiserem, fechem teus olhos, irmãos, e escutem o que eu vou dizer aqui. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retira. Mesmo que eu possua dom de profecia e conheço todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Irmãos, é muito bom estudar a palavra de Deus. Aleluia. É muito bom, se você tiver condições de frequentar uma faculdade, faça isso mesmo. O conhecimento é algo maravilhoso, que serve para você e também você repassar para outras pessoas. É muito bom, muito bom. Só que é o seguinte, queridos: se você e eu não tivermos amor no coração, como o apóstolo escreveu aqui, de nada vai valer coisa alguma. Nada. Você pode ser, como diz as pessoas mais simples, um analfabeto de pai e mãe. Mas quando você tem amor no coração, de esticar a mão para aquele que necessita,
você se transforma em um PhD no mundo espiritual. Aleluia. Porque esta é a língua de Jesus Cristo, Aleluia. o amor ao próximo. Glória a Deus. Amém? Que Deus continue falando no coração de cada um, que possa abençoar grandemente vocês e a mim. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Oh, Deus.